pessoal, bem-vindos a essa videoaula, onde apresentaremos mais um algoritmo. Bom, então hoje nós vamos fazer um algoritmo mostrando entrada e saída de dados. Antes, porém, vamos ver a sintaxe do comando de entrada e saída. Bom, o comando de entrada de dados utilizado é o comando leia. Veja a sintaxe. Leia uma determinada variável. Então, se você quiser entrar com uma informação no programa através de uma entrada de dados, por exemplo, o teclado, você vai utilizar o comando leia. Veja só o exemplo. Podemos ler um elemento na variável A, podemos ler outro elemento na variável B e assim por diante. Já o comando para saída de dados, ou seja, se você quiser escrever, imprimir algum valor na tela do computador ou na impressora, você vai utilizar o comando escreva. Veja a sintaxe. Escreva uma determinada variável, ou seja, escreva a informação que você quiser. Exemplo, você pode escrever o conteúdo da variável A e aí na tela do seu computador sairia o que está armazenado na variável A, ou ainda pode escrever um texto antes deste valor, bastando colocar este texto entre aspas, como está mostrado ali no exemplo. Escreva, por exemplo, escreva o valor de A é o conteúdo da variável A. Então vamos a um exercício. O exercício proposto é o seguinte: fazer um algoritmo que leia o raio de um círculo, determine e imprima a área correspondente. Ainda foi dada a fórmula, olha só, a área é πr2. Bom, todo algoritmo começa com a palavra início e termina com a palavra fim. Agora, antes de começar qualquer problema, qualquer exercício, a gente deve entender bem o que está sendo pedido no enunciado e quais são os dados do problema. Então vamos voltar no enunciado e ver quais são os dados do problema, ou qual é o dado do problema e o que nós temos que fazer. Quais são os dados desse problema? Vamos lá. Fazer um algoritmo que leia o raio de um círculo, determine e imprima a área correspondente. Então, o que nós temos que fornecer para o computador realizar esse cálculo, essa área? Nesse caso, o raio, como está explícito ali. Então, o dado do problema é o raio. E o que está sendo pedido? Está sendo pedido para eu calcular a área do círculo. Então, vamos ao exercício. A primeira coisa que nós vamos fazer é declarar as variáveis. Então, são duas variáveis, raio e área, e ambas do tipo real. Então, declaramos área e declaramos raio, ambas do tipo real, são números fracionários. Se fosse do tipo inteiro, se eu tivesse certeza absoluta que seriam números inteiros, eu declararia como inteiro. Bom, logo após, eu vou pedir então para entrar com o valor do raio. Vou colocar uma mensagem na tela pedindo para entrar com o raio do círculo. Qual o comando que escreve na tela? É o comando escreva, informe o raio do círculo. Qual o comando que entra com o valor na variável? É o comando leia. Portanto, pedir para entrar com o raio do círculo e ler o raio. Logo em seguida, vou jogar naquela fórmula, vou calcular a área. A área é π, que vale 3,14, vezes raio ao quadrado. Raio ao quadrado, raio vezes raio. Com esse cálculo, eu tenho então armazenado na variável área o conteúdo de área. Posso então escrevê-lo, mostrá-lo na tela. Olha só, dessa forma eu posso mostrar área igual, um texto, o conteúdo da variável área.